Koziak UF, 2019, técnico, UF, Tecnologia da Informação. O tipo de organização de arquivos na seleção dos registros utilizado pela fita magnética e pelos discos magnéticos são, respectivamente: A. Sequencial e direta. B. Sequencial e sequencial. C. Direta e sequencial. D. Direta e direta. E. Direta e sequencial indexado. A organização de arquivos na seleção dos registros utilizada pela fita magnética é sequencial, enquanto nos discos magnéticos é direta. Vamos analisar cada uma das alternativas. A. Sequencial e direta. Correta. Fita magnética utiliza organização sequencial. Discos magnéticos utilizam organização direta. B. Sequencial e sequencial. Incorreta. A fita magnética é sequencial, mas os discos magnéticos são organizados de forma direta. C. Direta e sequencial. Incorreta. A fita magnética é organizada de forma sequencial, e os discos magnéticos são organizados de forma direta. D. Direta e direta. Incorreta. A fita magnética utiliza organização sequencial, não direta. E. Direta e sequencial indexado. Incorreta. A fita magnética utiliza organização sequencial, não direta e sequencial indexado. Portanto, a opção correta é a letra A, pois a fita magnética é organizada de forma sequencial, e os discos magnéticos são organizados de forma direta. FADESP, 2019, Perito Criminal, CPCRC, Processamento de Dados. Sobre sistemas de arquivos para discos é correto afirmar o seguinte: A. O maior tamanho de arquivo possível no FAT32 é 2 elevado a 1024-1 bits. B. O Razer FS utiliza a árvore B+, para referenciar arquivos. C. FAT16 é a única versão do FAT com a função de arquivos esparsos. D. O ext3 não possui retrocompatibilidade com ext2. E, por padrão, o NTFS não possui funções de segurança. A. Errado. O FAT32 suporta arquivos de até 4 GB. Vamos realizar a conversão para a potência de base 2 para verificar. 1 GB igual 2 elevado a 30 bytes e 1 byte igual a 8 bits, logo. 4 GB igual 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 30 bytes. 4 GB igual 2 elevado a 32 bytes. Ou seja, o maior tamanho de arquivo possível é 4 GB, 2 elevado a 32 bytes ou 2 elevado a 256 bits. B. Correto. Assim como o NTFS, o Razer FS utiliza a árvore B+, como estrutura de indexação do sistema de arquivos. Nessa estrutura é definido um nó raiz no qual se derivam sub-árvores referenciadas por chaves e acessos sequenciais, reduzindo assim as operações de RW, leitura e escrita. C. Errado. A função de arquivos esparsos diminui o espaço em disco por armazenar apenas dados significativos, ignorando o bit 0 ou nulo, sendo introduzida a partir do NTFS. Portanto, as versões ex-FAT, FAT, FAT16 e FAT32 não possuem tal função. Alguns dos sistemas que possuem essa função são NTFS, ext2, ext3, ext4, XFS, JFS, Razer FS e Razer 4. D. Errado. O ext3, Third Extended File System, é um sistema de arquivos utilizado pelo Linux com função de journaling, principal característica da atualização do ext2 para o ext3. Por conter diversas semelhanças entre a versão anterior, possui retrocompatibilidade com o ext2, permitindo assim uma atualização direta. E. Errado. O NTFS, New Technology File System, foi desenvolvido para suprir a necessidade do Windows NT. Seu projeto foi baseado no HPFS, High Performance File System, e dele herdou recursos de segurança e desempenho. Dentre as funções de segurança é possível destacar as permissões de uso e acesso aos dados, além do suporte à redundância de dados. Dessa forma, o NTFS possui funções de segurança. Logo. Gabarito, letra B. Cebrasp, CESP, 2019,
Analista Ministerial, MPCTCE Pará, Tecnologia da Informação. No que se refere a sistemas operacionais, o método Inode para alocação de arquivos consiste em a. Compactar e descompactar arquivos por meio de ferramentas de interpolação de dados. B. Dividir o arquivo em várias partes, de modo que cada parte aponte para a seguinte, otimizando-se o espaço ocupado. C. Associar a cada arquivo uma estrutura de dados que relacione os atributos e os endereços em disco dos blocos de arquivo. D. Manter o arquivo indivisível, otimizando-se a manipulação do arquivo quando este estiver carregado em memória. E. Carregar cada bloco do arquivo em uma tabela de alocação de arquivos, com os endereços físicos de cada bloco. O Inode, ou IndexNode, é uma estrutura de dados que representa os dados armazenados em um sistema de ficheiros. Ele é considerado um indexador, daí o nome, dos dados guardados em um disco rígido, USB, entre outros. É importante ressaltar que o Inode contém os dados sobre os dados armazenados, mas não contém os dados em si. É, portanto, um sistema de metadados. E por conter os dados sobre os demais dados armazenados no sistema que podemos encontrar arquivos tão rapidamente. Veja que ao invés de buscarmos todo o HD por um arquivo em específico, basta consultar a tabela de Inode para saber onde esse arquivo está localizado, por isso IndexNode, índice do nó. Entre as informações estão número de Inode, propriedades ou atributos, número dos blocos do dispositivo, tamanho do ficheiro, tipo de ficheiro, dono, grupo e permissões. Portanto, a alternativa correta é a letra C, que informa que o Inode consiste em associar a cada arquivo uma estrutura de dados que relacione os atributos e os endereços em disco dos blocos de arquivo. Gabarito, letra C. Vonesp, 2019, Auxiliar Legislativo, Câmara Municipal de Sertãozinho, Informática. Um computador com o sistema operacional Windows 10 possui 3 unidades de armazenamento, AC, 1 HD de 1 TB, AD, 1 HD de 250 GB, e AE, 1 SSD de 250 GB. Para melhorar o desempenho desse computador, um auxiliar legislativo na área de informática decidiu utilizar o recurso de desfragmentação do Windows. A forma mais adequada de utilizar esse recurso nesse computador é desfragmentar A, C, D e I. B, C, D, apenas. C, D, I, apenas. D, C, apenas. I, D, apenas. Pessoal, o processo de desfragmentar é utilizado para agrupar os arquivos de um disco de forma que cada um deles ocupe uma área contígua e não haja espaços sem uso entre eles. Isso é importante para evitar que um arquivo seja partido em vários pedaços devido à falta de espaço livre contíguo suficiente para armazenamento. Caso ocorra a fragmentação de um programa em diversas partes, o acesso fica mais lento e complexo. Veja que esse procedimento é muito utilizado em HDS, já que o processo de acesso é mecânico. A agulha de leitura do HD, em caso de sistemas fragmentados, deve percorrer todos os setores até chegar no setor correto onde se encontra a porção fragmentada de determinado programa. Já no caso do SSD, a desfragmentação é um processo inútil, já que ele não utiliza leitores mecânicos, e sim processos elétricos onde a informação pode ser acessada em qualquer parte do SSD com a mesma rapidez. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. FEPESE, 2023, especialista, Prefeitura de Balneário Camboriú, Segurança da Informação. Um sistema de arquivos é conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido e outras estruturas de armazenamento permanente, permitindo o armazenamento de dados de forma organizada. Assinale a alternativa que contém a sigla do sistema de arquivos do Microsoft Windows 2000 e posteriores. A. FAT. B. FAT32. C. Journalin. D. NTFS. I. ext3. A. FAT. Errado. A família FAT, File Allocation Table, é um conjunto de sistemas de arquivos que possui o FAT12, FAT16, FAT32, sendo os dois últimos mais famosos.
Em ambientes Windows, apesar de ainda suportar o FAT32, a família FAT já não é mais o sistema principal, dando lugar para o NTFS. B. FAT32. Errado. O FAT32 foi o último sistema de arquivos da família FAT, tendo havido suporte nas versões do Windows 95 OS R2, 98 e 2000. Atualmente este sistema tem o seu uso mais recorrente em dispositivos flash, tal como o pendrive. C. Journalin. Errado. O Journalin não é um sistema de arquivos, mas sim um recurso presente em alguns sistemas de arquivos e permite registrar as operações que um sistema de arquivos executou. D. NTFS. Correto. O NTFS, New Technology File System, surgiu na versão do Windows NT, em 1993. No entanto, apenas a partir do Windows 2000 ele passa a ser o principal sistema de arquivos dos ambientes Windows. Este sistema foi projetado para oferecer uma série de melhorias em relação ao sistema de arquivos FAT, FAT16 e FAT32, anteriormente usado nos sistemas operacionais Windows mais antigos, e possui como característica uma melhora em relação à segurança. Além disso, ele tem capacidade de recuperação de erros e tamanho de partições maior, dentre outras coisas. E. ext3. Errado. O ext3, Third Extended File System, é um sistema de arquivos desenvolvido para ambientes Linux, sendo uma evolução do ext2. Oferece recursos de Journalin para maior segurança e recuperação de erros, tornando-o confiável para armazenamento de dados em sistemas Linux devido à sua estabilidade e maturidade. Gabarito, letra D. Instituto Access, 2023, técnico, UFFS, Tecnologia da Informação. Ao se instalar a versão atual do sistema operacional MS Windows em um notebook Intel, é utilizado um sistema de arquivos padrão, definido como um conjunto de regras e recursos que controlam como os dados são guardados e acessados em um dispositivo de armazenamento. Nas versões atuais do MS Windows, esse sistema de arquivos é conhecido pela sigla A. UDF. D. ext4. C. NTFS. D. APFS. I. Reserves. A. UDF. Errado. O UDF, Universal Disk Format, é o sistema de arquivos utilizados em CDs e DVDs. D. ext4. Errado. O ext4, Fourth Extended File System, é o sistema de arquivos utilizado em ambientes Linux. C. NTFS. Correto. O NTFS, New Technology File System, surgiu na versão do Windows NT, em 1993. No entanto, apenas a partir do Windows 2000 ele passa a ser o principal sistema de arquivos dos ambientes Windows. Este sistema foi projetado para oferecer uma série de melhorias em relação ao sistema de arquivos FAT, FAT16 e FAT32, anteriormente usado nos sistemas operacionais Windows mais antigos, e possui como característica uma melhora em relação à segurança. Além disso, ele tem capacidade de recuperação de erros e tamanho de partições maior, dentre outras coisas. D. APFS. Errado. O APFS, Apple File System, é um sistema de arquivos desenvolvido pela Apple para uso em seus dispositivos. E. Reserves. Errado. Em ambientes Linux temos um sistema de arquivos conhecido como Reserves, Reserve File System, mas não temos um sistema de arquivos conhecido como Reserves. Gabarito, letra C. VUNESP, 2023, Analista de Sistemas, Prefeitura Peruíbe. Ao longo do lançamento de novas versões do sistema operacional Windows, a Microsoft mudou o tipo de sistema de arquivos utilizado pelo seu sistema operacional. O tipo de sistema de arquivos nativo do Windows 10 é o A. HPFS. B. SFAT. C. NTFS. D. VGA. I. HDMI. A. HPFS. Errado. O HPFS, High Performance File System, é um sistema de arquivos desenvolvido pela IBM para uso em sistemas operacionais os de 2.
foi introduzido para substituir o antigo sistema de arquivos FAT, File Allocation Table, e oferece melhor desempenho e recursos avançados. B. EXFAT. Errado. O EXFAT, Extended File Allocation Table, é um sistema de arquivos desenvolvido pela Microsoft que foi projetado para ser usado em dispositivos de armazenamento flash, como pendrives e cartões de memória. O EXFAT oferece suporte a arquivos grandes, tamanhos de volume maiores do que o FAT32 e é compatível com vários sistemas operacionais, como Windows, MacOS e alguns sistemas Linux. C. NTFS. Correto. O NTFS, New Technology File System, é o sistema de arquivos padrão usado pelos sistemas operacionais Windows, como o Windows NT, o Windows 2000, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 10. O NTFS é conhecido por sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados, suporte a permissões de arquivos e pastas, criptografia, compressão de arquivos e recuperação de dados avançada. D. VGA. E. HDMI. Erradas. Vamos trabalhar estas duas alternativas em conjunto. Aqui não temos temas de arquivos, mas interfaces de vídeo. O VGA, Video Graphics Array, é um padrão de interface gráfica amplamente utilizado para a conexão de monitores e projetores a computadores. O VGA é capaz de transmitir sinais analógicos de vídeo e suporta resoluções de até 640x 480 pixels. O HDMI, High Definition Multimedia Interface, é uma interface digital de áudio e vídeo que permite a transmissão de dados de alta qualidade entre dispositivos, como computadores, TVs, consoles de videogame e reprodutores de Blu-ray. O HDMI suporta áudio digital sem compressão, bem como sinais de vídeo de alta definição, oferecendo uma conexão única para transmitir áudio e vídeo de alta qualidade. Gabarito, letra C. Legale, 2023, Analista de Defensoria Pública, DPE Pará, Analista de Rede de Computadores. São sistemas de arquivos, exceto A. NTFS. B. BIM64. C. FAT32. D. ext3. E. ext4. Dos itens listados, apenas o BIM64 não é um sistema de arquivos. As demais opções, NTFS, FAT32, ext3 e ext4, são todos sistemas de arquivos reais que são usados em sistemas operacionais específicos. NTFS, New Technology File System é um sistema de arquivos desenvolvido pela Microsoft e é usado principalmente em sistemas Windows. Ele oferece recursos avançados, como permissões de arquivo, criptografia, compactação de dados, recuperação de erros, nomes de arquivo longos e journaling. Essas características o tornam uma escolha robusta e segura para sistemas de arquivos em ambientes Windows. FAT32, File Allocation Table 32 é uma versão mais antiga do sistema de arquivos desenvolvida pela Microsoft. Ele é amplamente compatível com várias versões do Windows e é frequentemente usado em dispositivos de armazenamento portáteis, como pendrives e cartões de memória. No entanto, ele tem algumas limitações, como suportar apenas sistemas de arquivos de no máximo 4 GB. ext3, Extended File System 3 é uma evolução do ext2 e é amplamente utilizado em sistemas Linux. Uma de suas principais características é o registro de jornal, journaling, que ajuda a garantir a integridade do sistema de arquivos em caso de falhas ou desligamentos inesperados. Ele suporta sistemas de arquivos de até 16 TB. ext4, Extended File System 4 é uma evolução do ext3 e oferece melhorias em eficiência, gerenciamento de arquivos e desempenho em comparação com seu antecessor. Ele é amplamente usado em sistemas Linux modernos e suporta sistemas de arquivos maiores e mais eficientes. Portanto, a letra B, BIM64, é a alternativa correta, pois não se trata de um sistema de arquivos. Fundatec, 2023, Técnico, IFC, Laboratório Informática. O procedimento de iniciar um computador a partir da carga do kernel é conhecido como inicialização do sistema.
O bootloader é um programa responsável por carregar o sistema operacional ou outro programa na memória do computador e iniciar sua execução. Ele também pode permitir a escolha de qual sistema operacional deve ser iniciado, caso haja mais de um instalado no sistema. É exemplo de um bootloader. A. Inode. B. NTFS. C. BIOS. D. FAT32. I. GRUB. A. Inode. Errado. O inode é um número de identificação único de um diretório, arquivo em ambientes Linux. Por meio do inode é possível identificar o dono do arquivo, grupo e também as permissões de acesso. B. NTFS. Errado. O NTFS, New Technology File System, é um sistema de arquivos para ambientes Windows e surgiu na versão do Windows NT, em 1993. No entanto, apenas a partir do Windows 2000 ele passa a ser o principal sistema de arquivos dos ambientes Windows. Este sistema foi projetado para oferecer uma série de melhorias em relação ao sistema de arquivos FAT, FAT16 e FAT32, anteriormente usado nos sistemas operacionais Windows mais antigos e possui como característica uma melhora em relação à segurança. Além disso, ele tem capacidade de recuperação de erros e tamanho de partições maior, dentre outras coisas. C. BIOS. Errado. O BIOS, Basic Input Output System, é um recurso armazenado na placa-mãe e permite que o computador seja inicializado e também reconhece os componentes que estão ligados à máquina. D. FAT32. Errado. O FAT32, File Allocation Table 32, é um sistema de arquivos amplamente utilizado em dispositivos de armazenamento USB e cartões de memória e possui algumas limitações, como o tamanho máximo de arquivo de 4 GB e suporte a partições até 2 TB. E. GRUB. Correto. O GRUB é o responsável pela inicialização do sistema operacional e o seu uso se dá em ambientes Linux. Por meio deste recurso é possível selecionar a partição que será inicializada mesmo que tenhamos diferentes versões de sistemas operacionais instalados. Gabarito, letra I. Instituto Consulplan, 2023, Técnico, CISRO, Informática. O sistema de arquivo é parte fundamental de um sistema operacional, sendo ele responsável pelo gerenciamento de arquivos em dispositivos de armazenamento, por exemplo, HDS e SSDS. Considerando os respectivos sistemas de arquivos dos sistemas operacionais Windows e Linux, relacione adequadamente as colunas a seguir. 1. NTFS, New Technology File System. 2. ext4, Forth Extended File System. 3. REFS, Resilient File System. 4. XFS, Extended File System. 5. FAT, File Allocation Table. Criado para ser usado nos servidores da empresa Silicon Graphics. Em 2001, foi integrado ao kernel do Linux, e atualmente, é suportado pela maioria das distribuições Linux. Trata-se de um sistema de arquivo otimizado para suportar arquivos e volumes muito grandes, 8 exabytes. É o sistema de arquivo mais recente desenvolvido pela Microsoft, foi introduzido no Windows 8. Sua arquitetura difere dos outros sistemas de arquivos do Windows por ser organizada na forma de árvore B+. Introduzido em 1993 com o Windows NT, atualmente, é o sistema de arquivos mais utilizado no Windows. Neste sistema de arquivos, os arquivos são armazenados como um descritor em uma tabela de arquivo mestre, Master File Table, MFT. Tornou-se o sistema de arquivos padrão do Linux em 2008. Ele suporta até 16 TB de tamanho máximo de arquivos. Foi desenvolvido para o MS-DOS e usado em versões do Windows até o Windows 95. A maioria dos sistemas operacionais suportam esse sistema de arquivos. A sequência está correta em A, 1, 4, 2, 5, 3. B, 5, 1, 4, 3, 2. C, 4, 3, 1, 2, 5. D, 2, 5, 3, 1, 4. E, 3, 2, 5, 4, 1. 4. Criado para ser usado nos servidores da empresa Silicon Graphics. Em 2001, foi integrado ao kernel do Linux,
e atualmente é suportado pela maioria das distribuições Linux. Trata-se de um sistema de arquivo otimizado para suportar arquivos e volumes muito grandes, 8 exabytes. XFS. O Extended File System utiliza uma estrutura em formato de árvore conhecida como B-tree e suporta, como seu próprio nome define, extensos volumes de dados e arquivos. Sua operação envolve um armazenamento flexível implementado por meio de uma estrutura composta por um nó principal, raiz, nós intermediários e folhas, extensos, de até 8 exabytes. 3. É o sistema de arquivo mais recente desenvolvido pela Microsoft, foi introduzido no Windows 8. Sua arquitetura difere dos outros sistemas de arquivos do Windows por ser organizada na forma de árvore B+. RFS. O ReiserFS, Resilient File System, também conhecido como Sistema de Arquivos Resiliente, emprega a árvore B+, como uma estrutura de indexação para o sistema de arquivos. Essa estrutura define um nó raiz a partir do qual são derivadas subárvores referenciadas por chaves e acessos sequenciais, resultando em uma redução das operações de leitura e escrita, RW. 1. Introduzido em 1993 com o Windows NT, atualmente, é o sistema de arquivos mais utilizado no Windows. Neste sistema de arquivos, os arquivos são armazenados como um descritor em uma tabela de arquivo mestre, Master File Table, MFT. NTFS. O NTFS, New Technology File System, foi criado para atender às demandas do Windows NT, com suporte a volumes de até 256 TB, utilizando um cluster de 64 kilobits. Seu desenvolvimento foi fundamentado no HPFS, High Performance File System, herdando recursos de segurança e desempenho deste último. Entre as características de segurança, destacam-se as permissões para uso e acesso aos dados, bem como o suporte à redundância de dados. Além disso, opera por meio de um sistema de gerenciamento de localizações, onde o MFT, Master File Table, armazena as informações sobre a localização dos arquivos e diretórios. 2. Tornou-se o sistema de arquivos padrão do Linux em 2008. Ele suporta até 16 TB de tamanho máximo de arquivos. ext4. O Ext, Extended File System, possui diferentes versões, como o Ext, Ext2, Ext3, introduzido no Linux a partir da versão 2.4.15, apresentando recursos de Journalin, e Ext4, que se tornou parte do kernel do Linux, sendo um sistema nativo do sistema operacional. Entre as melhorias de desempenho da última versão, destaca-se o aumento da capacidade de armazenamento de arquivos, passando de 2 TB, Ext3, para 16 TB, Ext4, bem como o aumento da capacidade do volume, de 32 TB, Ext3, para 1 exabit, Ext4. 5. Foi desenvolvido para o MS-DOS e usado em versões do Windows até o Windows 95. A maioria dos sistemas operacionais suportam esse sistema de arquivos. FAT. O FAT16 é uma versão anterior ao FAT32 e foi desenvolvido para o MS-DOS, sendo amplamente utilizado no Windows 95. Seu funcionamento é semelhante ao do FAT32, onde uma tabela é utilizada para determinar a localização dos arquivos, porém o FAT16 possui limitações adicionais. Ele suporta apenas nomes de arquivos com até 8 caracteres, enquanto o sistema FAT32 permite nomes de arquivos com até 256 caracteres e 4 GB contra 32 GB de suporte de volume, respectivamente. Logo, a sequência está correta em 4, 3, 1, 2, 5. Gabarito, letra C.